Olá, sejam bem-vindos a este primeiro vídeo e a esta primeira aula sobre o segundo grande filósofo do racionalismo moderno, chamado Hegel. Estamos falando de um pensador que nasceu em 1770 e veio a morrer em Berlim, cidade alemã de Berlim, em 1831. E um filósofo que, tal como Kant, foi profundamente influenciado na sua concepção de razão pelo iluminismo e Hegel, de uma forma muito especial, foi profundamente influenciado pelos ideais da Revolução Francesa, o ideal de liberdade e de igualdade, chegando mesmo a ver Hegel, o jovem Hegel, chegando mesmo a concluir que o projeto político da Revolução Francesa e, inclusive, a figura do seu imperador, Napoleão, como um novo sol de justiça que iria controlar e iria iluminar todo o mundo, os ideais da Revolução Francesa como uma verdadeira encarnação dessa reconciliação entre o absoluto e o mundo dos vivos, uma reconciliação histórica. Então, para este jovem Hegel, por um lado, o ideal iluminista da razão, por outro lado, o ideal político e filosófico da Revolução Francesa, mas também a influência da sua formação teológica protestante, esses três pilares vão ser os formadores da filosofia que a gente chamará de o idealismo kantiano. O idealismo kantiano. Muito bem, depois desta pequena introdução, vamos falar um pouco das duas grandes etapas do pensamento de Hegel. Geralmente, os especialistas estão de acordo em determinar duas grandes etapas. Uma primeira etapa, onde dominaram as preocupações teológicas e onde, através de uma teologia protestante, Hegel buscou compreender a história e a política do seu tempo. A esse primeiro momento do pensamento de Hegel chamamos de obras da juventude, uma influência teológica protestante e, a partir dessa base teológica, uma tentativa de compreender a história e a política do seu tempo. E uma segunda etapa do seu pensamento, a gente vai chamar de pensamento maduro, ou a etapa madura, onde já não através da teologia protestante, mas ainda através da luz que essa teologia sempre vai iluminar o pensamento de Hegel, Hegel partirá de uma nova concepção filosófica, bem diferente do idealismo kantiano, para reconstruir uma visão dialética da história e também da política. Então, podemos dividir o pensamento de Hegel em duas etapas claras, o pensamento da juventude, de ordem teológica, o pensamento maduro, adulto, onde Hegel vai construir uma filosofia dialética e aplicá-la à história e também à política. Muito bem, quanto ao seu pensamento da juventude, vemos que Hegel, que recebeu uma formação teológica porque foi preparado para ser pastor protestante, Hegel, na sua juventude, escreveu um conjunto de obras teológicas. Quero citar aqui algumas delas, as mais conhecidas. Por exemplo, Religião do Povo e Cristianismo é o nome de uma das obras. Outra obra, O Espírito do Cristianismo e o Seu Destino. E uma terceira obra, A Possibilidade da Religião Cristã. Nessas três obras imperam a tentativa de Hegel
compreender a sua realidade política, história e social a partir da religião cristã, a partir da teologia protestante, e são obras muito importantes porque, ainda que sejam obras da juventude, elas vão estabelecer esse terreno base, essa semente de onde vai brotar posteriormente o conceito de espírito absoluto ou de razão absoluta, que vai manter algumas destas marcas fruto dessa formação religiosa protestante. Saindo já das obras de juventude, eminentemente teológicas, e avançando para as obras da madurez, da maturidade, a primeira obra filosófica de peso que Hegel escreveu é uma obra importante porque vai marcar o seu caminho específico dentro do idealismo alemão. E esse caminho, Hegel vai defini-lo através da crítica a Kant. E esse caminho e essa crítica, Hegel foi construindo através de uma obra, a sua primeira obra filosófica, chamada A Diferença entre os Sistemas de Filosofia de Fichte e Schelling. Hegel começou a pensar filosoficamente a realidade do seu tempo, partindo do idealismo destes dois autores, Fichte e Schelling, e nesta primeira obra, num primeiro momento do seu pensamento filosófico, Hegel ele está de acordo com o idealismo de Schelling e, sobretudo, com uma tese que vai ser muito importante como fundamento do pensamento de Hegel e como crítica a Kant. Que ideia é essa? Que suposição filosófica é essa? A ideia de que o idealismo não pode ser um idealismo somente objetivo, tal como tinha proposto Kant, mas que o idealismo, seguindo a Schelling e a Fichte, o idealismo é ao mesmo tempo subjetivo e objetivo. O idealismo é ao mesmo tempo subjetivo e objetivo. Já explicarei o que significa isto e quais são as implicações na sua crítica a Kant. Mas a grande obra filosófica de Hegel foi escrita em 1807 e chama-se Fenomenologia do Espírito. E esta obra marca então uma ruptura com Schelling, onde Hegel tinha começado a fundamentar o seu pensamento idealista, e a partir daí, a partir desta obra, a Fenomenologia do Espírito, Hegel estabelece um caminho específico para o seu idealismo racionalista, que já não vai ser o idealismo de Kant, nem o idealismo de Schelling, mas vai ser o idealismo dialético de Hegel. Então, aqui está o que Hegel, de uma forma especial, vai deixar de novidade para a história da filosofia, e fê-lo através desta obra, A Fenomenologia do Espírito. Posteriormente, creio que devemos destacar duas outras obras do tempo de maturidade de Hegel. Essas duas grandes obras são A Ciência da Lógica e a última grande obra que, de uma certa forma, apresenta o sistema final do pensamento de Hegel. Essa obra chama-se Enciclopédia das Ciências Filosóficas, onde encontramos então essa formulação final e sistemática do pensamento de Hegel, que, como muitos historiadores da filosofia admitem, e eu estou de acordo, Hegel foi o último dos filósofos que buscou estabelecer um pensamento e um sistema, digamos, totalitário, para explicar a totalidade da realidade. Aqui totalitário significa no sentido de abarcar toda a realidade.
Muito bem, vamos começar então nesta introdução por analisar o primeiro tema, digamos, o primeiro fundamento que possibilitou a construção deste idealismo dialético de Hegel. Como falámos no início, Hegel bebeu claramente de um filósofo idealista chamado Schelling. E deste filósofo ele absorveu a sua grande verdade, a sua grande proposta. Que proposta era essa, a de Schelling, da existência de uma unidade do finito com o infinito. Para Schelling, o finito e o infinito eram o mesmo. Deixe-me apresentar esta verdade com outras palavras. Para Schelling não existia o finito. Para Schelling não existia o finito. Finito e infinito eram o mesmo. E a partir desta ideia, Hegel vai progredir e vai aproveitar esta ideia para fazer uma poderosa crítica do idealismo kantiano. E vai fazê-lo de duas formas, como vimos. Na sua juventude, ele vai utilizar a teologia para justificar Hegel, para justificar essa unidade entre finito e infinito. E depois, na idade adulta ou no pensamento maduro, ele vai construir uma filosofia que justifique essa união entre finito e infinito. Então, ele pega nessa declaração de Schelling de que o finito e o infinito são uma unidade, mas Hegel leva essa tese até às suas últimas consequências. E Hegel afirma, indo mais além de Schelling, que não só o finito e o infinito são uma unidade, mas que o finito não existe. Especificamente, esta vai ser a crítica de Hegel a Schelling. Mais do que uma unidade entre o finito e o infinito, Hegel vai dizer, não, a única coisa que existe é o infinito. E o finito não existe. Por que é que Hegel está fazendo esta crítica a Schelling, dizendo que o finito não existe? Bom, porque logicamente, quando Hegel olhava para o finito e para a tentativa da filosofia de construir uma filosofia e um pensamento racional a partir do finito, Hegel via que sempre que se pensava a partir do finito, esse pensamento terminaria num sistema finito, fazendo com que se levantasse uma barreira entre o finito e o infinito. Bom, não foi algo que somente Hegel viu. Esta é uma tensão que qualquer historiador da história da filosofia vê, desde Tales de Mileto até à filosofia dos nossos dias, até à filosofia contemporânea. Quando o homem e a sua razão começam a pensar a partir de categorias finitas, obviamente, mesmo que queira construir um sistema total, absoluto, que explique toda a realidade, o máximo que essa razão finita pode alcançar é um sistema particular, é um sistema também finito e é um sistema que, em última instância, vai explicar todas as dimensões da realidade, como Deus, a liberdade, etc., sempre na categoria do mundo ideal ou do mundo do dever ser. Então, para Hegel, ele tinha que conduzir esta identidade de Schelling entre o finito e o infinito até às últimas consequências. E a grande consequência para Hegel foi a necessidade de demonstrar racionalmente que só existe o infinito. Para Hegel, repito, o finito não existe. Mas isso significa que as coisas finitas não existem? Não é isso que Hegel está dizendo.
O que Hegel está dizendo é que o finito somente existe como negação e manifestação do infinito. Somente o infinito existe. E o infinito, num processo de manifestação, ele se manifesta em infinito. Então, na prática, não é que o finito exista. Não, só existe o infinito. Então, como olhar, por exemplo, para uma caneta que é finita, e como é que podemos dizer que o finito não existe? Não. O que Hegel vai dizer é que esta caneta, este momento do infinito, tem que ser pensado em termos do infinito. E que não podemos partir do finito para alcançar o infinito. Bom, então, primeira grande declaração, primeiro grande tema da filosofia idealista de Hegel: o finito é abolido, só existe o infinito, e se o pensamento se vê obrigado a pensar o finito, deve fazê-lo não a partir do finito, porque não existe. Ou melhor, se logicamente existe, existe como uma parte, um momento do pensamento e da razão infinita. Muito bem, talvez uma das formas mais claras de entender o alcance desta abolição do finito por parte de Hegel esteja numa declaração muito conhecida para quem estuda filosofia, uma declaração de Hegel que ele fez na sua obra A Filosofia do Direito. Então, no prólogo a essa obra, A Filosofia do Direito, Hegel afirma o seguinte: o que é racional é real, e o que é real é racional. Repito, porque é uma afirmação muito importante, é uma das portas de entrada para reconstruir e entender o pensamento de Hegel. O que é racional é real, e o que é real é racional. Ou seja, Hegel, com esta afirmação, está dizendo que existe uma identidade entre o racional e o real. E avançamos para o segundo tema da filosofia de Hegel, que é a sua crítica contundente, no meu modo de ver, a Kant, ao idealismo e à razão transcendental de Kant. Kant, para Hegel, é um dos exemplos de um pensador que propôs um tipo de razão que pensa a partir do finito para alcançar o infinito. Lembram-se? Creio que agora é mais fácil para vocês. Kant propôs que a razão só pode conhecer os fenómenos. O que é que são os fenómenos para Kant? São essas realidades que são captadas pelas formas do entendimento, o espaço e o tempo, e que depois são organizadas pelas categorias abstratas do entendimento. Então, para Kant, essa limitação do conhecimento ao espaço e ao tempo e às categorias do entendimento já são, para Hegel, uma mostra do que acontece, das implicações de se começar com o infinito. Com o finito. Quando você começa com uma concepção de razão finita, mesmo que depois você tente justificar as ideias metafísicas de Deus, da liberdade, do mundo, etc., você nunca pode alcançar e justificar e abarcar racionalmente toda a realidade. Porquê? Porque, segundo Hegel, você começou com o pressuposto errado. Para Hegel, então, Kant tinha começado com uma suposição errada. Tinha começado com o finito. E por isso Hegel demonstra, não, para alcançar uma razão absoluta, não podemos começar pelo finito, temos que aboli-lo
e temos que entender que as coisas finitas só existem como um momento, uma parte da razão e do absoluto. Por isso, quando Hegel afirma que o que é racional é real e que o que é real é racional, Hegel, com estas palavras, estava fazendo uma crítica contumaz, poderosa, a esse dualismo que Kant tinha gerado no seu sistema de pensamento por ter começado com uma razão e com objetos finitos. Deixe-me falar aqui de 3 implicações e das 3 críticas que Hegel vai fazer a Kant a partir desta declaração. O que é racional é real e o que é real é racional. Bom, em primeiro lugar, explicando esta declaração, o que Hegel está dizendo é que existe uma identidade entre a razão e o real. E sabemos que no idealismo kantiano, Kant havia operado essa distinção. Para Kant, uma coisa era a forma como a razão pensava, outra coisa era a realidade. Lembram-se, uma vez mais, Kant define 2 tipos de mundo: o mundo fenoménico, o mundo da razão, e também o mundo noménico, o mundo das realidades em si, que são realidades que existem, mas não podem ser conhecidas, não podem ser ciência. Então, Kant diz, está tudo errado, Hegel diz, está tudo errado, Kant partiu do finito, não existe qualquer diferença entre o real e a razão, o real é igual à razão, a razão é igual ao real, e a partir daí Hegel define 3 grandes críticas a Kant. A primeira crítica é que Kant tinha limitado a realidade aos esquemas puros da razão e, portanto, Kant tinha perdido a riqueza da realidade. Então, Hegel, na sua proposta filosófica, que veremos mais tarde, que se chama de uma razão dialética, Hegel procurará garantir, uma vez mais, que a razão, nesse esforço de um pensamento absoluto, volte a pensar e volte a garantir toda a riqueza da realidade, e não operando essa distinção e esse dualismo que a razão pura kantiana operou. Então, essa é a primeira crítica de Hegel a Kant. A segunda crítica é quanto ao conceito de verdade. Para Hegel, o que é verdadeiro tem que ser real. Então, Kant tinha dito que somente seria verdadeiro o que o sujeito, dentro da sua concepção de razão, pudesse conhecer. Hegel diz, não. Se o real é igual ao ideal, se o racional é igual ao real e o real é igual ao racional, então o verdadeiro é o que existe e não o outro mundo. Nesta sua crítica, Hegel estava condenando essa metafísica kantiana que somente tinha alcance verdadeiro, ou somente podia ser verdadeiro na razão prática. Vocês lembram-se? E Hegel diz, não. Se o racional é igual ao real, então tudo o que é verdadeiro é real. Não existe outro mundo, não existe uma verdade no mundo do dever ser, somente no mundo da ética, não. O verdadeiro é igual ao real. Então, aqui, uma vez mais, Hegel estava condenando essa proposta de Kant de estender o conceito de verdadeiro à razão prática kantiana. E, em terceiro lugar, a terceira crítica de Hegel a Kant é que não existe
uma razão ideal. Não existe uma razão ideal, não existe aquilo que Kant chamou de uma razão pura. Mas o que Hegel vai procurar trabalhar e desenvolver na sua filosofia madura vai ser uma razão concreta, uma razão histórica, uma razão que existe, e somente assim crê Hegel que o seu pensamento pode ser um pensamento do espírito e da razão absoluta. Então vejam que, para terminar, na base desta crítica de Hegel a Kant está a tentativa de Hegel de identificar e solucionar aquilo que Hegel tinha visto como sendo os grandes dualismos, as grandes cisões do pensamento de Kant. E Hegel vai construir essa sua proposta de razão dialética para tentar superar, então, os dualismos da filosofia de Kant. Quero terminar esta introdução ao pensamento de Hegel com uma frase que eu creio que resume bem a crítica de Hegel a Kant. Que frase é essa? Diz Hegel: a filosofia não deve ocupar-se mais do que do ser. Ou seja, a filosofia somente tem uma realidade, e a realidade é a realidade do ser. Algo que Kant havia condenado. Kant, de uma certa forma, havia condenado a filosofia como estudo do ser, demonstrando que a filosofia só poderia estudar o fenômeno. O ser, essa realidade em si, não poderia ser pensada pelas categorias da razão. Diria Kant. Hegel diz não, não. A filosofia, ela somente tem um objeto e uma realidade que vai pensar. É a realidade do ser, e do ser integral e sem cisões. E com isto, Hegel, de uma certa forma, aproxima-se uma vez mais ao ideal da filosofia, desde os gregos, Platão, Aristóteles, que é a pergunta pelo ser, a pergunta pela metafísica. Muito bem, aqui terminamos o primeiro vídeo, esta introdução sobre o pensamento de Hegel. Continuaremos agora, no próximo vídeo, desenvolvendo os temas principais da filosofia dialética de Hegel. Um grande abraço e até à próxima.